Muito boa noite. Hoje a gente recebe aqui o Babalorixá Sidney de Oxóssi. Eu fiz questão que o Sidney fosse o primeiro dos Babalorixás da cidade a ser entrevistado. Por uma questão óbvia, a casa que o Sidney é Babalorixá hoje é a casa tombada pelo patrimônio público municipal e é a primeira casa de candomblé de Belo Horizonte. Então a gente deve essa reverência à casa que o Sidney é Babalorixá hoje. Queria agradecer muito a presença do senhor. Boa noite, se apresente, por favor, Sidney. Boa noite, eu sou o Sidney do Oxóssi, filho de Socarrinhos da Oxum, de Vespasiano. Sou neto de Carlos Obujucano. Embora Queto não tenha esses graus de parentesco, que o Oxóssi é pai de todo mundo, mas eu considero São Carlos como meu avô. A minha vida dentro de sagrado começou ainda quando eu era rapazinho novo. Em 1974 eu era católico, né? Minha família é de tradição católica. E em 1974 eu conheci o Marcos de Oliveira, da Igreja do Evangelho Quadrangular, mais o irmão dele, a família toda da Igreja do Evangelho Quadrangular. Comecei a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular lá na rua Lagoa Santa, no Carlos Prates, onde era a garagem do ônibus Carlos Prates número 2. Fiquei lá até 1976 e eu fiz a minha iniciação no Molocô, na casa de Mãe Docha, em 1976. Em 1983 eu recebi o meu DK, e quem fez o meu DK, quem fazia o DK, que era um adereço de palha. Um adereço de palha que levava ouro, prata, moeda, era o Sr. Exídio Camelo na rua Capitólio. Esse é o Molocô que eu conheci e que foi iniciado. Em 1983 mesmo, eu tenho um irmão com síndrome de Down que começou a ter um problema de umas convulsões. E médico nenhum conseguia descobrir o que era. Fez tomografia, raio-x da cabeça, eletrocefalograma, não achava nada. Eu, naquela época, o meu padrinho do Molocô, o seu Delto Balag, me levou para fazer um jogo na casa de Nozinho, com a irmã dele, que é de Nenete. E ela falou para mim que meu irmão estava com um problema, com um egum de uma pessoa que havia morrido e não tinha perna. E que precisava fazer naquela época falava limpeza, precisava fazer uma limpeza nele. E ela me cobrou um valor, falei com a minha família não quis fazer. Eu voltei lá e pedi Nenete para me ensinar, pelo amor de Deus, o que eu precisava fazer para o meu irmão. Ela falou que não adiantava me ensinar, que eu não ia saber. Mas mesmo assim eu pedi, insisti, ela me ensinou um ebó, que era coisa assim, canjica, feijão preto, pipoca, eram essas coisas que tinha. Passei o ebó nele, o meu irmão ficou bom, ela pediu também que eu arriasse uma canjica para Oxalá. E eu arriei. E achei estranho, porque o Molocô da casa de Mãe Docha, o que Oxalá comia era um arroz doce. E ela mandou eu arriar uma canjica branca. E eu, na hora que eu fui arriar, que eu tinha o meu assentamento do Molocô, que inclusive encontra-se na casa do meu pai de santo, São Carlinhos, lá em Vespasiano, até hoje ele não desfez dessa pedra branca dentro de uma tigela. Eu fiz um juramento que se Oxalá curasse meu irmão, eu ia me dedicar ao candomblé para prestar caridade. Como meu irmão se curou, hoje ele está com 51 anos, nunca mais teve essas convulsões, eu fui e me iniciei no candomblé, lá em Vespasiano, no ano de 1986, 15 de maio de 1986. Nesse período de 84 a 86, eu frequentei a casa de Nozinho do Oxóssi, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era muito bravo. Eu via as coisas na casa dele, fazia a cura dia de sexta-feira da paixão, mas eu morria de medo dele,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época, era na Rua Mariana ou já era na Rua Vassoura? Não, na Rua Mariana, quase esquina com Rua Serra Negra, se eu não me engano, o nome da rua. Ou então naquela época estava lá Miltinho de Oxum, Clebinho do Oxóssi, Lúcia do Ogum, um menino de Inhaçã, Lido de Inhaçã, Ivone, que é de Ivone, a filha dela, que era feita de ossanha, na casa de Marlene, era uma turma. Só que eu fui na casa do Sr. Carlinhos numa festa dos 7 anos de Beba, que era a requete da Oxum do meu pai, e quem deu comida foi Nozinho. Eu apaixonei com a casa, gostei muito e marquei um jogo. E o Sr. Carlinhos jogou para mim e disse que eu tinha que fazer santo, que eu precisava tomar um bori, que eu estava com a cabeça muito quente. Isso em 1984. Eu dei um bori e fiquei 2 anos, meu santo rolando, meu santo caindo, até eu fazer meu santo. De lá para cá, cumpri as minhas obrigações de 1 ano, em 88. Em 1988, o Sr. Carlinhos assentou meu caboclo Jubiara. E meu caboclo quis atender. E eu disse que eu não precisava de dinheiro de macumba, porque como eu era contador do Hotel Real Palace Hotel, eu não precisava de dinheiro de macumba. O meu caboclo veio à noite e disse que ele ia me mostrar se eu não ia precisar de dinheiro de macumba. 3 meses depois, eu fui mandado embora no dia do meu aniversário. Que presente. Um presentão. Passei muita dificuldade. Fui na casa do meu pai de santo e pedi para ele julgar. Ele julgou e disse que não ia fazer nada porque era um assunto entre eu e meu caboclo. Eu fui e disse para ele, e a O Novo disse para ele que eu tinha que chamar o Oxóssi, porque ele tinha raspado um orixá na minha cabeça e não era um Egum que ia comandar minha vida. Fiquei 3 meses passando necessidade, aluguel atrasado, porque o dinheiro todo que eu recebi, eu vivia viajando para Bahia, para São Paulo, para Rio. E esse caboclo me deu isso de presente no dia do meu aniversário. 3 meses eu passando necessidade, eu me afastei da casa do Sr. Carlinhos, porque eu fiquei muito triste, por causa que o meu caboclo comandava a minha vida mais do que o meu orixá. E um amigo meu era cliente de Iacessu, Marcelo Guimarães. O terreiro dele era lá no bairro Jaraguá. E eu fui julgar com ele. Ele, sem saber de nada, falou comigo: meu filho, o seu problema é com o seu caboclo. Faça uma oferenda para ele tirar o pé de cima de você. Eu saí dali, subi, era um caminhozinho para chegar até na Antônio Carlos, passava por um brejo. Eu fui lá e fui para a casa do meu pai de santo. Tinha uns 3 meses que eu não ia na casa do meu pai de santo. Meu pai de santo assustou comigo chegando. Eu pedi para ele uma roupa de ração, porque eu estava com uma roupa comum, que eu queria entrar dentro do quarto de santo e que ele podia deixar a minha mãe pequena ir comigo lá dentro. Ele foi e perguntou por que a minha mãe pequena ia me acompanhar. Eu falei assim: para o senhor não achar que eu vim aqui roubar meu santo. Ele disse: eu tenho certeza daquilo que eu coloquei na sua cabeça, pode ir lá dentro. Fui, tomei bênção aos santos, fui na casa do caboclo, bati cabeça para ele, pedi misericórdia, pedi ele perdão e fui embora para casa. Nessa época eu morava na Rua Nossa Senhora do Brasil, 426, Cachoeirinha, do lado de uma casa de Omolocô também, filha do Sr. Isidro Camelo, eu esqueci o nome dela, que tocava Omolocô. E meu caboclo me pegou e disse que daí 7 dias eu estaria empregado. Foi aonde eu arrumei um emprego, lá no cartório Triginelli. E fiquei lá uns 4 meses e saí porque eu fui convidado para trabalhar na Superloja Bacana. De lá para cá,
tomei minhas obrigações com o Sr. Carlinhos, parei de brigar com o meu caboclo, né, de ir contra a vontade dele. E em 94 eu tomei meus 7 anos, porque na casa do meu pai, ele nunca dava obrigação em cima para não acostumar o orixá. Tomei obrigação em 94, 7 anos. Quando foi no dia 8 de fevereiro de 1995, eu estava na Bahia e cheguei à tarde. Angalaxé, minha amiga, me chamou para mim na casa do Sr. Carlos, que era uma saída de uma Iaô de Oxum e era o Odum do Sr. Carlos. Eu fui, cheguei lá, era uma saída de Marlene de Oxum, foi a última Iaô que ele fez. Ele foi e chegou perto de mim na hora do nome e me perguntou: você já tem seus 7 anos? Você já deu comida de 7 anos para o seu santo? Eu falei: sim, meu pai. Então você que vai tirar o nome de Oxum. Tirei o nome de Oxum, acabou tudo, eu, Angalaxé e Gerson fomos embora. E aconteceu um fato interessante nesse dia, que o herê dele, o capitão, chegou perto de mim e perguntou: ô teu pai, o senhor não vai abrir terreno não? Eu fui e disse para ele: falei, eu não, capitão, não estou caçando terreno não, Deus que me livre. Eu falei: é pai, meu pai, o senhor está certo, não abre mesmo não, porque tem uma bomba para o senhor. Eu falei: mas o que é, capitão? Ele falou assim: não, meu pai, não posso falar não. Mas o senhor, ele falava muita besteira, tudo que ele falava, o senhor está no Cubambu. Terminou, fomos embora. Houve uma discussão dentro do carro entre eu, Gerson e Angalaxé, que Angalaxé cantou a pedra: Sidney, você vai ser o herdeiro daquela casa. Eu falei: que é isso, Angalaxé? Meu irmão, você vai ser, você vai ver. Aí então, quando foi no dia 23 de abril de 1995, eu fui numa festa lá, na festa do Oxóssi, que era a maior festa da casa, como é até hoje. Me permite, era a maior festa da cidade. Da cidade, aonde que o barracão lá da minha casa tem 18 por 11, então tem 198 metros quadrados, 188 metros quadrados. E lotava todo mundo, ele era muito querido, tanto pelo pessoal de Angola, como de Queto, como de Jeju. Era a festa, o auge de Belo Horizonte. Oxóssi virou ao show do meu pai, mandou vestir e tomou o rum dele. Quando acabou de tomar o rum, ele foi buscar o Oxum e me colocou atrás do Oxum. Deu uma volta com o Oxum para cumprimentar os santos, né, as entradas, e parou em frente ao tabaque. E Oxóssi perguntou ao Oxum uma coisa que eu não sei até hoje o que foi. E Oxum balançou a cabeça que sim. Ele foi, me sentou no chão, Oxum, e foi passando tudo que era dele para o Oxum, e Oxum colocando na minha cabeça. Ali foi, ele mandou avisar que ali estava o herdeiro, o sucessor do Sr. Carlos Ribeiro da Silva. Gente, nisso Oxóssi me pegou. Quando eu acordei, o candomblé tinha acabado, literalmente acabado. Estavam os grupinhos, uns falando que estava errado, outros que tinham que respeitar o Oxóssi. E eu me lembro que a finada Kitolá me pegou no meio do barracão, porque eu estava atordoado, não sabia o que estava acontecendo, porque virou uma confusão generalizada. E me levou para onde ela estava sentada. Eu ajoelhei nos pés dela, ela colocou a minha cabeça no colo dela e disse: meu filho, você é o herdeiro da casa do meu padrinho. Deixa eu contar essa história do meu padrinho, só para dar uma quebrada, né? Só para as pessoas que estão assistindo entenderem a importância que tem a sua casa de candomblé. Quando o Loiá plantou a nossa casa, né, ele fez o Pai de Aprangi em 71, só tinha a sua casa de candomblé, que é a casa do Lujucano. Então ele é padrinho do meu pai. Sim. Né? Ele é padrinho de nome do céu do meu pai. Em 72,
minha avó Loiá fez um barco com 8 museus. E ele é padrinho das 8. Que é tia o barco de Mutugi. O barco da minha Mutugi que está viva ainda. A minha tia titular era a quinta desse barco e ele tomou o nome das 8. Depois ela fez um outro barco de 5, ele tomou o nome das 5. Depois ela fez um outro barco de 4 e ele tomou o nome só de 2, que a dona Daxê chegou no dia. E graças a Deus salvou ele de não tomar o nome de todo mundo. Ele tomou o nome de 2 e a dona Daxê tomou o nome de todo mundo. Então, e pelo que o Sr. Carlos me falava, que a mamita Eloiá falava o seguinte: olha, Carlos, você que vai tirar um nome porque eu sei de onde é que você está vindo, eu te conheço, porque aqui eu não sei se o pessoal daqui é feito. Era isso que ele me falava. Se é verdade, eu não sei dizer. Bom, a minha trajetória dentro do Candomblé, então, aí eu era contador do Leite Semil, lá em Campo Belo. Eu ia todo domingo à noite e voltava sexta-feira. E numa dessas vindas a Belo Horizonte, depois de estudo, eu me afastei, teve muita conversa. O meu pai de santo não queria que eu assumisse a casa, segundo ele, porque tinha medo dos irmãos de santo dele não me aceitar. E eu fui na casa de São Carlos, estava eu e Angalaxé, porque eu e Angalaxé éramos marido e mulher, mãe e filho, filho e filha. Nós éramos tudo uma amizade muito grande que, mesmo depois que ela morreu, eu ainda a considero muito. Nós fomos lá e o Sr. Carlos pediu para que eu fosse com ele numa consulta com uma cardiologista que ela queria falar com ele da família. Eu fui lá, falei: Sr. Carlos, quando que é essa consulta? Quarta-feira. Eu falei: não, mas eu estou trabalhando hoje, como que eu vou fazer? Meu filho, então você pode deixar. Mas eu cheguei em Campo Belo, conversei com o meu superintendente e ele me autorizou que eu viesse na terça e voltasse na quarta. Acompanhei Sr. Carlos no Hospital das Clínicas e a cardiologista dele foi e falou que o Sr. Carlos era chagado, que já tinha tido um infarto, que ele não podia carregar 1 quilo de nada, porque ele corria o risco de cair para trás e morrer. E então ele tinha que dar uma obrigação em Santa Marta, a purificação de uma filha de santo dele, por nome Mocinha do Ogum, e ele me pediu para me acompanhar. Eu fui e pedi demissão lá do Leite Semil e passei a acompanhar o Sr. Carlos. A partir daí eu comecei a conviver dia e noite com ele, porque ele começou a ficar doente, a debilitado, e quem levava ele para o hospital era eu, para médico, para consulta, até que ele veio a falecer no dia 22 de março de 1997. Muito bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você contou aí da iniciação até a morte do seu Lujucano, foi para nós uma tristeza. Como é que foi sentar naquela cadeira? Foi confuso. Me lembro que aí eu não tinha dinheiro, precisava fazer o axixê de morte dele. Logo quando ele morreu, Dona Lídia estava em Belo Horizonte, fizemos o axixê, o primeiro axixê. Depois fizemos, aos 7 meses, um carrego, porque não tinha dinheiro para fazer. 1 ano, Dona Lídia voltou para fazer o axixê de 1 ano e confirmou que eu era o herdeiro. E eu me lembro que Dona Lídia pegou o jogo de búzio dele, depois que acabou tudo, colocou na minha mão e disse: agora é com você. Falei: mas mãe Lídia, eu não sei jogar búzio, como que eu vou fazer? A senhora vai me ensinar? Falou: não, um jogo de búzio cada um aprende. Você vai ter que aprender a jogar búzio. Olha, gente, eu estava desempregado, sem dinheiro, os aluguéis, metade dos aluguéis era do Toninho, e ele pegou todos os imóveis que estavam alugados e
pegava o dinheiro e eu fiquei sem. E eu comecei a jogar búzio, não tenho vergonha de falar, quando chegava alguém para jogar comigo, eu tremia muito, receioso, com medo, porque eu não sabia jogar búzio. Eu olhava para a cara, para o rosto da pessoa e ficava embrulhando o búzio para um lado para o outro, jogando para um lado para o outro, e ficava me perguntando, o que eu vou falar para essa criatura? O que é? E jogava o búzio e eu achava que ali ia aparecer as letrinhas, um filme me contando tudo. Então foi muito difícil, porque nessa parte eu não tive ajuda de ninguém que me ajudasse a ter uma interpretação dos búzios. Mas com isso eu fui levando, Oxóssi sempre do meu lado, fui levando, passei fome, chorei muito naquela casa. Eu tenho uma filha de santo, que era a Bian, na época, ela levava arroz da casa dela para mim comer, com um pedaço de caldo quinó e água. Vivia aquele arroz, fazia tipo uma canja e era aquilo que eu comia. Saía de lá 1 hora, 2 horas da manhã, porque eu morava aí eu já tinha mudado para a rua Juruá 680. Bom, a casa ficou parada de 97 a 99. Quando foi no dia 8 de fevereiro de 1999, que é o Ogum de São Carlos, comemora a iniciação dele, eu fiz uma xoxô para colocar para Oxóssi. E quando eu entrei para dentro do quarto santo, meu pai estava presente, São Carlinhos, chegou na casa Toninho, Lisboa, Eustáquio, Deise, Tita e Euclides. E mandou dizer para mim, e me chamou. Pai Alinho falou que quem estava na terra era Oxóssi. Eles falaram, manda Oxóssi, fala com Oxóssi que é para ir embora, que nós queremos falar com Sidney. Pai Alinho lá falava com Oxóssi, Oxóssi falava que não ia embora, que aquele dia não era dia Ejó, era dia de Aju. Ele via lá fora, falava com o pessoal não, fala com Oxóssi que nós queremos falar com Sidney, e Oxóssi não ia embora, até que Oxóssi conseguiu cansar eles e eles foram embora. E marcou uma outra conversa para o dia 28 de fevereiro de 99. Bom, nesse dia, caiu um sábado, apareceu Lisboa, Neise, Eustáquio, Toninho, Tita, Euclides, marido dela, e Silvia, que era a filha que tinha dado a Morico ao São Carlos. E eles foram lá para me falar que queriam a casa de volta, porque a casa estava fechada e eu não estava fazendo com que a casa movimentasse. Nesse ponto eu agradeço muito a São Carlinhos, e São Carlinhos foi e disse para eles que a casa não movimentava porque eu não tinha condições de fazer festa, eu não tinha dinheiro, que eu estava passando necessidade, que se eles quisessem festa, que eles me ajudassem. E São Carlinhos me perguntou 3 vezes, Sidney, é isso que você quer? Eu falei para ele, meu pai, eu não posso negar a vontade do Oxóssi. Sidney, é isso que você quer? Eu falei, meu pai, eu não posso negar a vontade do Oxóssi com isso. Vou te perguntar pela última vez, Sidney, é isso que você quer? Eu falei, é isso, meu pai. Eu fiquei aqui por causa do Oxóssi. Ele foi, bateu a mão na mesa e disse que a partir daquele momento a guerra era com ele, que ninguém ia me tirar da cadeira que o pai dele tinha me colocado. Aí eu fiz a festa de Oxóssi, a primeira festa de Oxóssi foi em 99, sob o comando de São Carlinhos, e no dia 17 de junho de 1999 foi a minha posse. Aí eu confirmei, aí o São Carlinhos confirmou um órgão para mim, o órgão Chaves, e eu recolhi o meu primeiro barco dentro daquela casa. Antes disso, Márcio, eu fiz uma filha de santo na casa do São Carlinhos, que chama Regina, isso é de Oxum. Essa eu não sabia. Sim,
Em 1996. Ela está fazendo 20 anos de santo. Sim, Regina de Oxum. O Orungó da Oxum dela eu lembro como. É um nome que eu jamais vou esquecer. E aí, me conta. Oxum Afamirê, a sacerdotisa que é a água da minha vida. Foi quando o Sr. Carlinhos me deu a condição de fazer Iaú, em 1996. Então ela foi a minha primeira filha. Depois o meu segundo barco é Vanessa de Oxum, Euler de Oxoguian e Angélica de Oxum. E quando eu fiz esses meninos, Euler não tinha condições de fazer, Vanessa não tinha condições de fazer e Angélica também não tinha condições de fazer. Eu fiz tudo por minha conta. E eu lembro que no dia do orô, que eu ia fazer o orô, eu não tinha um tostão para comprar o cabrito, nem os bichos de pena, nem angola, nada. Eu parei o carro, eu estava indo no Bom Destino, na casa de Jorge. Eu parei o carro na beira da estrada e chorei. E falei com o Oxóssi: meu pai, é isso que o senhor quer para mim? Como que eu vou fazer esses Iaús se eu não tenho tostão? Aí não pude raspar os Iaús naquele dia porque eu não tinha os bichos. No outro dia apareceu uma cliente que eu tinha feito um trabalho para ela. E naquela época me deu R$200 e era dinheiro. Em 99 era dinheiro. Foi que eu consegui comprar os bichos e raspar os bichos. Então hoje, feito por mim, eu tenho então vamos contar o primeiro barco da casa de São Carlos, né? Vanessa, Euler e Angélica. Meu segundo barco, Evaristo de Xangô. Meu terceiro barco, Reginaldo de Inhaçã. Meu quarto barco, de Iaú, eu levei de 2001 a 2005. É o barco de Bruno, de Aquiles, do Dé e de Camila. No mesmo ano eu fiz Jane de Oxum. No ano seguinte eu fiz o Fernando de Xangô. Aí parei um bom tempo sem fazer. Fui fazer o santo de 2006 a 2013, eu fiz o barco de Jefferson e de Leia. Depois do barco deles veio o Pedro Babazinho de Oxalá, e agora eu fiz, que nós não falamos, que é o último barco, que eu não morri, né? Os meus caçulos é um barco que eu tirei, tem 8, Eu dia que foi botar o novo, cara, dia 29. Dia 29, um Oxóssi, uma Iemanjá e um Omolu. Sidney, infelizmente nosso tempo é muito curto, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença do candomblé lá de trás, quando você fez santo, lá no São Carlinhos, lá em Vespasiano, para o candomblé de hoje? O que você vê o que tinha lá atrás e não tem hoje? Bom, então, nossa senhora, aí você fez uma pergunta que não é que é difícil responder. Porque antigamente, quando eu fiz santo em 1986, era mais difícil fazer santo, a gente tinha fé, era muito sacrifício. Hoje, o que a gente está vendo hoje? Aí, o pessoal fazer santo, e faz santo assim, de qualquer jeito, né? A gente vê, eu com o Babalorixá, vai algumas pessoas feitas em outras casas me procurar, e eu não desfaço de ninguém, porque eu acho que cada um tem o seu axé, a sua força, mas está muito complicado, Marcos. Hoje, o Iaú, na minha época, não via, nós tínhamos poucos candomblés, né, que a gente podia contar nos dedos, que era o candomblé de Lozim, o candomblé de São Nelson, o candomblé de Banda, o candomblé de Dona Lourdes,
o candomblé de Maurílio, o candomblé de Quitulá, o candomblé Afinado de Aterê. e Aterê, de Dona Eunice, de João, lá da casa de Sr. Walter. Eram os candomblé que tinha. E era assim, era muito. Assim, quando tinha candomblé na casa de Quitulá, em banda estava. Quando tinha candomblé na sua casa, Quitulá estava, em banda estava. Era tudo. Hoje não. Hoje a gente, se a gente for mapear o tanto de candomblé, eu estou falando isso na minha relação, com relação a Queto. Porque o Angola sempre foi muito presente em Belo Horizonte. Sempre teve mais casas. Mas hoje, em Belo Horizonte, é tanta gente abrindo casa, é tanta gente, 6, 7 anos, abrindo casa, dando obrigação, raspando em Iaô, porque eu posso dizer, eu fui no Iaô que até tem pessoas que falam, Márcio, que existe um novo candomblé a partir do momento que eu fui feito. Porque eu fui no primeiro Iaô feito de Queto, que saiu no Ajaueni, na cantiga de Ajaueni, porque antigamente cantava Bragadá, Iaô, Saveiro Rei. Eu fui o primeiro Iaô que usei uma pena vermelha de pombo, que chama-se Icudidé. Eu fui o primeiro Iaô aqui em Belo Horizonte pintado com Ajossu e Etu. Eu fui o primeiro Iaô que cantou-se folha de 3, 7 e 17. E uma curiosidade, Marco, que eu entrei para fazer Oxalá. Estava tudo comprado para Oxalá. Mas no meio do caminho teve um problema que eu tive que fazer Oxóssi. Meu pai de santo achou melhor fazer Oxóssi. E quero dizer, eu sou de Oxalá, mas sou feito de Oxóssi. Não é santo errado, foi devido à circunstância que teve que colocar Oxóssi na minha vida. Essa frase só compreende quem é do candomblé. Sim. A pessoa é de um santo, mas foi iniciado de outro. Sim. Isso é do candomblé, isso não é nada maluquice, não é erro nenhum. Isso é do candomblé, acontece. E Oxalá comeu tudo. Eu fiz como se eu estivesse raspando Oxalá. Eu fiquei, foram 48 dias recolhido. 48 dias. Quando eu saí da Camarinha, que eu voltei a trabalhar, eu trabalhava na distribuidora de bebidas BH, lá na Úrsula Paulino, 2.400, no Betânia. Eu cheguei, o meu cartão não estava no ponto. Aí o porteiro não deixou entrar. O chefe do departamento pessoal estava chegando, que chamava, não sei se ele ainda é vivo, Reis. Eu falei, ô Reis, eu queria conversar com o senhor. Ele falou assim, vem aqui dentro da minha sala. Nessa época eu já era subcontador. Aí eu falei, meu cartão não está no ponto. Uai, Sidney, mas tem quase 20 dias que você tinha que ter voltado a trabalhar e não voltou. Aí ele falou, espera o senhor Roberto chegar, que era um contador, para você ver com ele. Esperei o senhor Roberto chegar. E ele falou, uai, Sidney, por que você está todo de branco? Você estava de chapéu, de branco, de conta, tudo bonitinho. Naquela época, mesmo o ônibus podia estar vazio, mas eu era obrigado a ficar em pé segurando, não podia sentar. A minha quisila só foi quebrada para sentar no meu local de trabalho. Fora disso, não. Aí ele me perguntou o que tinha acontecido, eu falei que eu tinha me iniciado no candomblé. Ele foi, ligou para o Reis e mandou bater o meu cartão. Quem tem santo tem, não me foi descontado um dia de salário desses dias que eu contei. E se tiver descontado, eu ia estar lascado, porque eu fiz comprei as coisas e tinha que pagar, porque hoje não. Hoje a gente vê que a lista dos Iaôs é tudo pela metade. Tem lista, né? Essas listas de hoje também é uma beleza. Então não critico, eu estou contando a minha história e a minha crítica, que eu acho, enquanto cidadão, eu tenho direito de criticar. Ou então hoje você vê aí muitas coisas acontecendo, onde o candomblé está se perdendo. No candomblé não existe união. Eu frequento a casa de São Nelson desde 1987. Foi quando a Galaxé tomou 7 anos. Sim. E quem fez, quando a Galaxé tomou 7 anos,
Ela me pediu para me fazer uma cascata de frutas. Não, a Angalaxé tomou 7 anos, porque a Angalaxé eu acho que era de 83, ela tomou em 90. Porque a Angalaxé era de 83. Então foi 90. 90. Ela me pediu para me fazer uma cascata de fruta para ela. E São Nelson falava comigo: Cid, nessa vida você não fez santo em Angola não, mas na próxima reencarnação você é seu pai de santo, porque você gosta de dançar uma Angola e dança até uma Angola direito. Ou então eu convivi dentro da casa de São Nelson, com Mutugi, até dentro da casa dele mesmo, lá na rua Japurá. Já almocei muitas vezes com o São Nelson, Mutugi, com Enai, com a que é psicóloga que trabalha lá na escola, na Faculdade de Ciências Médicas, Tânia. Eu fui menino aqui, e eu lembro de você desde sempre. Sim. Até onde estava a Angalaxé, estava você. Estava, e era. Nossa Senhora, a saída, vi muita saída aqui. Ou então, assim, o Candomblé de hoje, eu acho que está muito, eu acho que o sagrado está se perdendo. Não é raspar a cabeça, simplesmente raspar a cabeça, porque raspar a cabeça você vai em qualquer barbeiro e raspa, e fala que está com a cabeça raspada. Então a gente pode dizer que quando você fez santo lá, tinha mais amizade do que tem hoje? O Candomblé era mais amigo do que é hoje? Mais amigo, mais respeito, e era um Candomblé severo. Era um Candomblé severo. Que até hoje, eu estou com 30 anos de santo, até hoje eu me agacho com meu pai de santo. Eu chego na casa dele, eu fico conversando com ele no agachado. Quando ele manda eu sentar na cadeira, que eu sento, mas fora isso eu fico agachado. Hoje não. Hoje, o massa é interessante, que outro dia na loja do Davi, uma menina me perguntou assim: Pai Sidney, Onira é uma Inhaçã, de 6 meses é Inhaçã, 6 meses é Oxum? Fui olhar para ela e falei assim: você é feita, minha filha. Não sou. Então para que você está querendo saber isso? Quem te falou essa maluquice? Não existe isso não, minha filha. E você está muito nova. Vai entrar para dentro de uma camarim, vai passar pelo Ajão que é um Aô, que é um Aju, para você aprender. Então é dessa coisa que está. Ô Márcio, quando eu fiz santo, não se dava qualidade de santo. Hoje o Iaô já chega com qualidade, com enredo, com quem quer que tem que comer, com quem que não. E até como eu não posso se bobear, ele já sabe. É muito complicado, gente. Aonde que nós vamos parar com isso? Uma outra pergunta. Nós estamos fazendo isso aqui para, evidentemente, é um registro de memória, que a geração passada não pôde, porque a minha geração, logo depois da sua, a gente aprendeu o Candomblé de ouvir os nossos mais velhos contar. Sim. Ou então de ter visto alguma coisinha. Sim. Né? Hoje, a geração de hoje está tendo a oportunidade de receber a informação em casa, sentado. Nós somos 2 pessoas de Candomblé. Você é da casa de Candomblé mais antiga da nossa cidade. Eu sou da casa de Candomblé de Angola mais antiga da nossa cidade. E a gente está levando para eles a informação que eles vão assistir sentado no sofá. Isso. Tem o mesmo valor essa informação que o cara recebe em casa? O que é mais valioso? Aquela que a gente recebia lavando panela, porque eu sou confirmado tata, mas eu lavei panela preta aqui nessa casa, muitas. Porque antes da gente ser tata, a gente ia aviando. Sim, com certeza. Eu era homem com esses braços, capinei muito isso aqui, que não tinha nada de asfalto. Né? O que é mais importante? Falta mais esse convívio na roça. Essa informação é válida como registro, mas a pessoa só receber essa informação de internet prejudica ou ajuda, na sua opinião? Para mim prejudica. Para mim prejudica. Sabe por quê? Angalaxé, antes de morrer, falou uma coisa comigo muito interessante. Falou assim: Sidney, o Candomblé está perdendo o segredo. Eu estava contando para vocês na cozinha que quando eu fui fazer santo, eu não sabia nada que ia passar comigo. As pessoas falavam que ia enfiar, fazer um buraco na minha cabeça, onde é que ia plantar o santo e que ia jogar o sangue do bode lá dentro. Eu ficava morrendo de medo. Quando me chamava para fazer alguma coisa, eu ia tremendo. Hoje não. Ou então essa informação você não aprende esses cursos a longa distância,
eu critico esses cursos a longa distância, curso de internet, julgar por internet, é bom por internet. Outra coisa, Márcio, que as pessoas precisam entender, que eu sempre falo em casa. Outro dia ligou um rapaz para mim, me perguntando que se ele fizesse uma xoxô para Oxóssi e colocasse 6 frutas para o Pará, se ele conseguiria arrumar um trabalho. Eu fui e perguntei para ele, quem é que te ensinou isso? O pai de santo do meu caso. Eu falei, então vai lá, pede ele fazer para você. Agora veja bem, a pessoa não sabe como que é que vai cozinhar. Antigamente, a gente chegava na casa do candomblé, lá em casa até hoje é tradição. Amanhã vai ter uma obrigação, os filhos têm que dormir na sexta-feira para estar descansar o corpo, tomar o banho de folha para poder participar. É sempre assim. E só veste santo aquele que viu a obrigação. Então foi assim que eu aprendi candomblé. Sô Carlinhos fez uma comigo e em certo ponto eu acho que eu fico muito feliz por contar isso, que Sô Carlinhos, como eu era muito elétrico e catava tudo e tal, Sô Carlinhos falou para o Oxóssi que toda vez que tivesse obrigação eu tinha que pegar minha cabeça. Então eu fiquei 7 anos, cantava lá dentro, a gente chorou e eu ficava no barracão, o Oxóssi me pegava e só ia embora depois. Ou então eu fui aprender candomblé, mesmo questão de fundamento, disso, depois que eu fui apontado como herdeiro. Hoje não, hoje eu falo isso, eu faço uma crítica disso, e da minha casa também, tem iaô na minha casa, que eu quebro a minha munheca e o santo não vem. Eu fico bobo, fico perguntando, gente, antigamente, o pai de santo gritava, o santo vinha. Inclusive, São Nelson, um dia, lá na rua São Paulo, naquela loja que ele tinha ali na São Paulo, com o Caio Cruz, ele me perguntou, ô Cid, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente está vendo tanta coisa, mas será que hoje está tendo santo? Eu fui e disse para ele, São Nelson, o senhor é pai de santo, eu não sou. O senhor melhor para me responder isso. Não, Cid. Ou então tem uma coisa, ou os santos hoje estão muito, os santos, os iquins, os orixás estão muito vivos, ou nós que era muito bobo, porque antigamente a gente tinha medo do pai de santo, antigamente o santo respondia, hoje não acontece isso mais, Cid. Será que o santo está indo embora? Infelizmente eu falo, a energia que a gente sentia, hoje a gente quase não é que acabou, mas eu estou falando aquela simplicidade, que hoje candomblé é luxo, é cada um querendo ser mais bonito que o outro, levar uma roupa mais bonita que o outro. Era humildade, porque eu acho onde é que tem humildade o santo está, que o santo não compactua com o coração sujo. A gente vai pedir para o Pai Sidney cantar um cantinho para a gente, que é o hábito do programa. Inclusive eu quero dizer que o programa é uma iniciativa do Jassanã, e lá do Rio de Janeiro, e é uma das ideias de tornar a internet menos um lugar de aprender o candomblé, e mais de ouvir a história de quem viveu o candomblé. É esse o objetivo do programa, que cada um conte aqui a sua história, ter a sua visão do que ela acha que é o candomblé. E é isso que você veio fazer, que hoje esse programa tem a gente pede um convidado para cantar uma cantiga que ele acha que é importante para ele. Eu queria que você cantasse uma cantiga que você acha importante para o senhor. Olha, para mim eu vou cantar uma cantiga que é uma cantiga que representa a união dentro de Queto. Alaquetoli, o Paraimara, o Silotum, Paraimara. Alaquetoli, Paraimara, o Silotum, Paraimara. Essa cantiga está dizendo que o da esquerda abrace o da direita, que Oxóssi não quer briga, que Oxóssi quer alegria, quer união. A bênção, meu.
Meu Tata, muito obrigado. Estou me sentindo lisonjeado por ser o primeiro. Para a gente é um prazer muito grande, é uma obrigação. A nossa casa é uma casa afiliada da casa que você preside hoje. Sim. E eu acho que a gente, quando conta uma história, a gente tem que começar a contar ela do começo. Uhum. Não dá para contar a história do Candomblé de Belo Horizonte se não começar a contar pelo Ileorujucano. Eles gostem da história ou não, a história que a cidade tem para oferecer é essa. Só vou te falar uma coisa. Essa modernidade que está no Candomblé, só mais uma coisa para encerrar. A questão é que hoje não dá para você fazer determinadas coisas como era feito há 50, 60 anos atrás. Ou então você faz um filho que é coveiro. Esse filho não vai poder, vai ter que sair do serviço porque ele fez santo e ele não pode estar dentro do cemitério. Esse filho trabalha no Instituto de Medicina Legal, não vai poder trabalhar, vai ter que pedir demissão porque fez santo. Santo é isso? Santo quer a miséria do filho? Não, santo é prosperidade. Uma coisa que eu falo com todos os santos da minha casa: meu pai, eu não quero que o senhor não precisa dar riqueza para o seu filho, mas eu quero que o senhor dá para ele um prato de comida todos os dias, uma roupa para ele vestir e um pedaço de telha para ele se cobrir. Para mim, santo é isso. Santo para mim, você não pode perder o que você tem, e se ganhar, se o santo achar que você merece e tiver no seu destino, é lucro. A benção nossa. A gente, meu pai que abençoe a benção. A gente, um dia estava no Tom Bessi, de Lauro de Freitas, e uma senhora perguntou para a mãe Juju assim: mãe Juju, o que é que eu não posso comer? Qual que é a quisila do meu santo? Aí ela falou: senhor, minha filha, nós de Angola só temos uma quisila, passar fome. Sim. Essa é a maior quisila, essa você não pode passar. Agora, se te fizer mal, não, sim, passar fome é que é feio. É isso mesmo. Né? Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. É muito. Ajuda o projeto, que é um projeto que todo mundo está vendo que é tudo muito artesanal, mas a gente quer contar um pouco a história de Belo Horizonte, e eu já deixo aqui o convite para os babalorixás, tapetos, mametos de Belo Horizonte, virem participar conosco. Eu vou procurar um por um, para que venham também dar seu depoimento aqui, porque é muito importante o registro do que cada um viu do Candomblé dessa cidade. Valeu!